quem não me conhece, eu sou a Andréia Pereira, sou uma das sócias da OL Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. E dando prosseguimento aqui ao nosso projeto Call com Gestor, hoje a gente está recebendo o Giancarlo Gentiluomo. Falei certo seu nome? Gentiluomo? Certinho. É isso mesmo, Gentiluomo. Da área de fundos imobiliários, ele é responsável pela distribuição de fundos imobiliários na XP. E hoje comigo está o Felipe Fortuna, que é o nosso head de fundo imobiliário, aqui, operador da mesa de renda variável da OL e cuida da parte de fundo imobiliário, e o Henrique Boscoa, que é nosso head de produtos. Vou passar a palavra para o Felipe para ele se apresentar e depois para o Henrique para ele fazer aquela nossa tradicional apresentação aqui do começo do nosso bate-papo. Bom, pessoal, boa noite a todos. Como a Andréia falou, meu nome é Felipe Fortuna, sou operador da mesa de renda variável aqui do escritório e o responsável pelos fundos imobiliários aqui da OL. Queria agradecer muito a participação aqui hoje, está numa oportunidade muito boa, agradecer a presença do Giancarlo e de todos aí que estão conectados, e a gente vai ter muito conteúdo de qualidade aqui. Vamos em frente. Bom, vamos iniciar um bate-papo, vamos ter aí 1 hora de interação, então é muito prazer receber o Giancarlo representando a área de fundos imobiliários da XP. A gente busca conhecer cada vez mais esse segmento. É um segmento muito amplo no mercado internacional. Daqui a pouco vem a primeira pergunta em cima disso. Então, eu queria que o Giancarlo apresentasse rapidamente um pouco da área, como é que ela é composta, para a gente entrar no que interessa, que são as boas perguntas, para obter ótimas respostas de nosso convidado. Giancarlo, por gentileza. Maravilha. Pessoal, primeiro, obrigado. E só um ponto aqui, se eventualmente minha voz ficar estranha, o som, ou não estiverem conseguindo me ouvir, estiver truncado, me avisa que eu transfiro para o celular, tá? Às vezes acontece isso em algumas lives. Mas falando um pouco da estrutura do time aqui, eu respondo pelo produto fundos listados, que hoje em dia é majoritariamente ainda fundo imobiliário. Nesse time a gente tem um time de distribuição propriamente dito, né, que é o time comercial, atende diretamente vocês aqui do escritório. A gente tem um time de produtos que olha da porta para dentro, esse tipo de produtos concatena ali marketing, as ações com API, com back-office, faz a roda girar dentro da XP, então aparece muito pouco, mas trabalha muito. E a gente tem também um time na mesa, que é o time que executa todos os trainings, inclusive para dar suporte aí ao Felipe, com a equipe que fica com o Marco Regino. E nesse time também a gente está bem robusto, bem completo. A XP conseguiu alcançar em cerca de 2 anos e meio a liderança no market share da negociação de fundos imobiliários. Então, o fluxo basicamente passa por aqui, né? Passa nas nossas mãos, a gente enxerga muita coisa, faz os blocos trocando entre institucional e varejo, a gente consegue gerar muita inteligência. Então, poxa, usem bastante seu assessor, a mesa, o Felipe, que eles todos têm um contato muito bom aqui conosco e a gente pode gerar bastante inteligência para vocês. Disclaimer importante, eu não respondo e não tenho mais o time de research, isso é totalmente separado. Existe aí um Chinese Wall entre o research, que é da XP, e totalmente independente das áreas de produto. Obviamente, já fiz isso no passado, tenho um amplo histórico aqui com fundo imobiliário, fui gestor de fundo imobiliário, fui analista, fui comercial também, enfim, acho que dessas cadeiras que hoje em dia eu tenho sobre o meu guarda-chuva, eu já fiz pelo menos por um pouco de tempo cada um. Então, espero poder contribuir bastante aqui, tirar as dúvidas e, eventualmente, se não der tempo, fiquem super à vontade também de endereçar e nos mandar depois. Com certeza, perfeito. Pode deixar que a gente vai te endereçar, sem dúvida. Vamos começar nosso bate-papo, Giancarlo, contextualizando um pouco o fundo imobiliário internacional. Né? Qual a dimensão e a relevância dos investimentos em fundos imobiliários nos Estados Unidos, né? E quais as diferenças e semelhanças entre os nossos fundos imobiliários aqui e os REITs lá, né? Que são os real estates. Como é que é essa diferença aí desses dois mercados? Eu acho que a principal diferença é tamanho, né? Nos Estados Unidos a gente viu um ciclo de crescimento muito forte a partir do ano de 2010, nos REITs americanos. E por que 2010? Logo depois do subprime, ali em 2008, o Banco Central americano ele começa a ficar muito leniente, né, com grandes estímulos. A gente teve ali o afrouxamento quantitativo, 1, 2, 3, a promessa de um afrouxamento quantitativo infinito. Então, eram condições monetárias muito frouxas, uma condição de desempenho econômico fraco, né? Lembrando que antes do subprime, os Estados Unidos crescia 3% na média, ele passou a crescer 1,8%.
Então, é um desempenho econômico fraco associado a um ambiente de estímulos monetários muito grande. Essa indústria cresceu ali naquela época cerca de 500%. Ela atingiu 1,2 trilhão de dólares, e nessa rampada que a indústria teve lá fora, cerca de 80 milhões de americanos conseguiram entrar ou colocar para dentro das suas carteiras uma participação nos fundos imobiliários americanos, que são os REITs, tá? Em termos de semelhança de estrutura, é muito parecido, e eles foram criados mais ou menos com o mesmo propósito, que é poder democratizar o acesso do pequeno investidor à classe de real estate, que, se não for feita de forma incentivada, você acaba colocando na mão de grandes fortunas ou de instituições, né, fundações ou fundos de pensão, investidores institucionais, e dificilmente o pequeno investidor teria acesso, se não fosse através de um fundo imobiliário, a grandes empreendimentos diversificados, com bons retornos, com uma gestão ativa. E é justamente por isso que surge o fundo imobiliário, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, nesse intuito de democratizar o acesso a esse investimento. Tá? Então, lá fora, a gente teve um crescimento muito robusto. Aqui no Brasil, a gente começa a ver essa embalada, mas a gente está muito longe ainda. Só ordem de grandeza, nos Estados Unidos, a classe de fundos imobiliários representa 6,5% da indústria de fundos total. Aqui no Brasil, a gente está falando de alguma coisa como 1%, 1,5% da nossa própria indústria de fundos. É óbvio que a gente não vai ter 1,2 trilhão de dólares, mas a gente tem condição, em termos de ativos para empacotar em fundo imobiliário, quanto de penetração na nossa indústria própria, de chegar em alguma coisa como 450, 500 bilhões de reais. Hoje em dia, a gente está em 140 e pouco ainda. Então, tem um longo caminho para andar. Diferença muito grande também é a concentração. Nos Estados Unidos, você tem grandes REITs, né? Então, você tem um número menor de REITs, né? Diferente aqui no Brasil, que a gente já está passando ali da casa dos 300 fundos imobiliários. Você vai ter 20 a 30 REITs lá fora que concentram uma fatia de mercado enorme. Isso acontece por quê? No mundo do tijolo, embora essa não seja uma classe que o vencedor toma tudo, o poder de barganha, a economia de escala faz com que os vencedores consigam tomar um share grande. Isso deve começar a acontecer no Brasil daqui para frente, tá? Que é uma espécie de consolidação da indústria. Então, o maior REIT americano, se eu não me engano, é o da Blackstone, ele tem cerca de 100 bi de dólares. É um negócio gigantesco. E a gente aqui ainda está muito pulverizado, né? Então, mesmo os grandes flagships como o XPlog, que é grande, o próprio XPMOL também, que é grande, eles ainda estão muito longe de serem os consolidadores desse tamanho. Mas a gente acha que a indústria vai começar a caminhar para esse lado. A gente deve ver muita fusão de fundo daqui para frente, incorporação de gestores, e esse negócio vai ficar um pouco mais concentrado. Não é ruim, porque a gente tem ganho de escala, a gestão consegue fazer melhores negociações, você vai ter custos mais baixos, taxas menores. Então, tudo isso vai caminhar, imagino eu, nessa linha, tá? Mas acho que é basicamente por aí o contexto internacional dos REITs. Perfeito. Boa, ótimo. Giancarlo, ainda nesse cenário internacional, com essa discussão sobre o aumento da inflação global, vocês veem aí o impacto disso no mercado de fundos imobiliários, no nosso aqui, e ainda complementando, tem algum setor específico que fica mais exposto por esse aumento da inflação lá fora? Boa pergunta. Primeiro, antes de entrar nela, só quero falar que a gente tem um veículo para quem quer investir nos REITs lá fora, que é o Trend Imobiliário Americano. Ele não é um FII listado, ele é um fundo multimercado de aplicação e resgate normal, mas que compra ETFs da Vanguard, que, por sua vez, replicam os maiores REITs que tem nos Estados Unidos. Então, se você quer ter esse tipo de exposição, tem um veículo aqui dentro, procura lá, Trend Imobiliário Americano, e você vai ter essa exposição, e eles, historicamente, performaram muito bem em relação às outras classes de ativo, tá? Então, é bem interessante. A respeito da pergunta da inflação internacional, eu dei uma olhada recentemente nisso, inclusive, esse é um dos pilares que faz com que a classe de alternativos vá bem, né? É um cenário onde você deveria ter inflação sob controle, que faz os bancos centrais ficarem mais corajosos de dar o estímulo monetário, com um desempenho econômico, um PIB meio fraco, né? Meio na lenga-lenga, ele não cresce tanto. Como eu comentei, passou a ser metade do crescimento que era antes do subprime lá nos Estados Unidos. O Brasil também está crescendo pouco. É esse ambiente que faz produtos alternativos decolarem. Se a inflação começar realmente a ser um problema, né, como foi
acho que na década de 80 para os Estados Unidos, para o Brasil também, né, como foi até, aqui no Brasil até o passado é incerto, mas como costuma assombrar aqui a nossa vida no Brasil, essa classe de produtos alternativos, dentre ela imobiliário, ele tende a não desempenhar tão bem quanto no outro cenário que eu comentei. Mas o que a gente trabalhou até aqui foi em algumas cláusulas Petra que sustentam a tese deflacionária no mundo e que aparentemente não estão em xeque, né? Então, hoje, na semana passada, inclusive, alguns diretores do Fed, eles fizeram discursos sendo unânimes ali no tom de dizer que o que está se observando de inflação agora é transitória, dando um certo conforto para o mercado em dizer, olha, eu, Banco Central americano, não estou muito afim de mudar minha posição a respeito de para onde vai a inflação do mundo no médio e longo prazo. Então, eu vou continuar sendo bastante estimulativo, principalmente porque a nossa economia ainda não está cantando pneu por conta da pandemia e de uma série de outras coisas, mas realmente essa noção de que a inflação vai ser um problema, né, como foi lá atrás, com o choque, com crise do petróleo, etc., não parece estar em pauta. Por quê? Mas tem várias coisas. Envelhecimento da população, queda dos preços das commodities, principalmente de energéticas, né, do petróleo, que apesar de ter recuperado um pouco, tem aparentemente uma tendência de algum tempo para cá de perder preço. A desenvolvimento tecnológico, que vai fazendo com que você consuma as margens de muita gente que ficou no meio do caminho. Então, o evento Amazon, ou aqui no Brasil Mercado Livre, ou qualquer consolidador tecnológico, ele é uma pressão deflacionária por si só, porque ele vai engolindo as margens dos intermediários e, consequentemente, ele consegue ofertar produtos e serviços a um preço menor, né? O Uber está para os taxistas, assim como o Mercado Livre esteve para os lojistas, né? A Amazon para a indústria logística em si. Então, é um negócio muito complexo da gente conseguir fazer um checkbox ali para falar, olha, eu vejo um caminho para a inflação estourar, né? Então, eu tenho uma população ficando mais velha, uma capacidade, a tecnologia desenvolvendo muito, uma capacidade ociosa na indústria, uma economia que não cresce tanto. Eu tenho um desemprego que não está tão apertado aqui no Brasil, muito pelo contrário, o desemprego batendo lá em cima. E aí é difícil você conseguir amarrar todas essas coisas para dizer que, olha, nós vamos voltar para um cenário de inflação muito drástico. E parece que os bancos centrais concordam nisso. E é por isso que eles vêm trabalhando nessa linha de ser mais estimulativos do que duros em relação a cumprir a meta, né? Então, até naquele book do FMI, que solta uma vez por ano, eu li lá uns parágrafos aqui, olha, o FMI acredita que nos próximos anos os bancos centrais vão ser mais lenientes com a meta de inflação dele, porque eles realmente acreditam que isso é temporário e dificilmente vão dar um cavalo de pau. Então, o cenário, provavelmente, é esse, de inflação controlada, pode dar algum repique de curto prazo, mas estruturalmente pressionada pela forma como o mundo começou a se organizar depois. Em cenário de inflação baixo, consequentemente, juro baixo, é o terreno propício para investimento alternativo crescer. A gente viu esse salto nos Estados Unidos e deve ver aqui no Brasil também, tá? É que no Brasil é a primeira vez, né? A gente passou décadas e décadas com uma jabuticaba danada, que era você ter taxa de juros de 12, 14, que seja, que é insustentável, o Brasil não consegue pagar suas contas dessa forma, e concentra, né, riqueza na mão dos bancos. Então, é a primeira vez que a gente navega nesse mar e parece que o medo é de que daqui a pouco ele vai acabar. Mas o normal é que ele não acabasse, é que ele fosse um período muito mais prolongado do que o que a gente viu até aqui, tá bom? Se houver um cavalo de pau, vai impactar. Classe de investimento alternativo não performa bem em cenário de inflação acelerada, de taxa de juros altas. Fato, isso é fato. Tem uma certa resiliência, né? O tijolo, principalmente, ele corrige poder de compra. No caso de um cenário de inflação que descontrole, como houve aqui no Brasil no passado, os imóveis passam a ser transacionados em dólar, né? Basicamente é isso. Você perde a referência da moeda, mas como aquele imóvel tem um valor intrínseco real muito forte, ele vai ter o seu piso, né, de preço setado em comparação com outros ativos internacionais em dólar. Aconteceu isso na Argentina. Acontece hoje em dia na Argentina, dificilmente você vai comprar um apartamento ali no Porto Madeiro em moeda local. Você vai negociar aquilo ali em dólar,
ou comprar uma vinícola em Mendoza, também não vai comprar em moeda local, você vai negociar isso em dólar. Então, o ativo real, ele mantém um pouco ele mantém a sua característica, ele se protege desse cenário drástico de perda de poder de compra, mas, por outro lado, a performance de crescimento e lucro desse negócio não costuma ser tão bom num cenário desse. Então, acho que é esse um pouco do contexto. Giancarlo, fechando esse ciclo internacional, para a gente entrar um pouco mais na parte doméstica, a gente está tendo aqui no Brasil um crescimento muito grande na base de cotistas, que você disse que é muito pequeno ainda em relação à experiência americana dos países desenvolvidos. O que a gente pode aprender com os países desenvolvidos nesse segmento? O que a gente pode ter de novidades nesse setor para os próximos anos, além da consolidação que você já deu aqui, um ótimo insight? Diz para a gente um pouquinho de um olhar à frente. Vamos pensar em 1, 2, 5 anos à frente. O que a gente pode ter de transformação nesta indústria? Maravilha. 2 a 5 anos à frente, muito provavelmente a gente vai estar falando de uma indústria mais consolidada, como eu comentei, mas principalmente de uma liquidez muito maior e de instrumentos de transação muito mais diversificados. Entenda-se. O que aconteceu lá fora? A gente recentemente viu a entrada de operação do aluguel de fundos imobiliários. A gente vai ver em breve, dado que abriu-se a possibilidade de fazer posições vendidas, da estruturação de derivativos, do termo, de uma série de estruturas mais complexas e de uma indústria amadurecida que vai permitir com que a liquidez cresça muito e que o balanço do passivo entre o investidor pessoa física e o investidor institucional mude muito do que está hoje, né? Hoje a gente tem uma concentração muito grande na pessoa física, muito pouco no investidor institucional. Na medida que esses instrumentos se desenvolvam, eu acredito que isso vai ter um reequilíbrio e trazendo um benefício, principalmente em termos de precificação, que a gente acaba vendo muita assimetria de preço em fundo imobiliário que não existiria ou não existe, por exemplo, no mercado de equities, porque você tem times e mais times de analista fazendo conta em cima desse negócio o tempo inteiro, profissionais que só fazem isso da vida, arbitrando esses preços. Então, eu imagino que a liquidez vai ser maior, a assimetria de informação menor, principalmente a assimetria de preço, uma série de produtos que estão no forno para sair, né, como derivativos, termo e afins, e eu acho que vai melhorar muito a eficiência aqui das carteiras e do trabalho que se faz com esse produto. Eu acho que esse é um pouco do desenho que a gente vai ver daqui para frente. A quantidade de CPFs aumentar muito ainda, né? A gente está em cerca de 1 milhão e pouquinho, mas é muito pequeno ainda a penetração na nossa base de investidores possíveis. Isso vai crescer bastante também, não tem como a gente evitar. Giancarlo, voltando aqui agora um pouquinho, chegando um pouquinho agora no Brasil, eu vou meio que juntar uma pergunta minha com uma pergunta que está no chat. Qual a avaliação que vocês têm do comportamento do mercado de fundo imobiliário nos últimos 2 anos, dentro do cenário da pandemia, e o que vocês veem para daqui a 2 anos? E juntando com a pergunta do chat, o cliente citou que tem visto sucessivas emissões de fundos imobiliários, algumas abaixo do valor patrimonial ou sem destinação de recursos. Será que a indústria não está indo com muita sede ao pote? É uma boa pergunta. Acho que vou segregar aqui em 2 partes, né? Primeiro, o que a gente passou nos últimos 2 anos e como que a indústria se comportou. Eu entrei na XP para dar o primeiro passo aqui na retomada de fundos imobiliários em 2017. A gente tinha pouco mais de 2 bilhões em custódia nessa classe de ativos. O fundo imobiliário ele tinha sido rotulado como um produto ruim pela experiência que foi passada em 2012, 2013, com produtos de gestão passiva, monoativos, que tinham sido emitidos a preço totalmente fora da realidade, né? Vendidos a um preço muito fora. Eles cumpriam só o objetivo de dar saída para o incorporador e não se preocupava necessariamente com o cotista na outra ponta. E aí eu entrei em 2017 e nossos pilares eram trazer produtos de qualidade, com gestão ativa, de gente que sabe fazer, que está preocupada em gerar alfa para o cotista, que sabe driblar ou se virar nos 30 quando vier uma crise. E isso tudo, olha só, se mostrou muito, muito acertado nos anos seguintes, né? Óbvio que sempre que você tem um impacto de uma crise,
o fundo imobiliário, por ser um ativo de renda variável listado em bolsa e por conta disso suscetível à volatilidade, ele tem sua volatilidade inerente, que na verdade é menor do que a renda variável, a gente coloca uma janela longa, mas obviamente ele tem uma volatilidade. Mas se mostrou muito acertado porque a indústria cresceu, amadureceu e desenvolveu classes de ativo que, em diferentes cenários, sempre tem alguém performando bem, né? E como um todo passaram bem as crises. A gente teve de lá para cá, foi um tapa atrás do outro. A gente no comecinho pegou Joesley Day, depois Caminhoneiros, teve eleição, teve... Olha, tem tanta coisa, aí veio pandemia. Então, assim, se eu for cair nesses últimos 3, 4 anos, acho que é semestre sim, semestre não, tem um problema brabo no mundo inteiro. E a indústria saiu de 30 bi para 140. Classes de ativos se consolidaram muito, né? Cresceram muito. Em diferentes cenários, na pandemia agora, por exemplo, que, poxa, foi um negócio totalmente inusitado, a gente viu a classe de fundos recebíveis andando muito bem, a classe de ativos logísticos sendo super resiliente, outros sofrendo pra caramba, como o shopping center durante a pandemia, outros que a tese era muito robusta, né, por conta da oferta e demanda. A gente vai passar depois esses cases todos, mas lajes corporativas, depois do home office, da flexibilidade, ficaram meio em xeque, né? Então, teve muita coisa mudando, mas a gente não pode jogar tudo no mesmo balaio e falar, olha, fundo imobiliário se comportou assim. Depende do que era fundo, do que você está definindo como conceito, né? Teve gente que passou pela pandemia bem posicionado em ativos de recebíveis, que a inadimplência não estourou, deu dinheiro, rendeu super bem, muito acima do CDI, e o negócio foi show de bola, né? E, por outro lado, a gente teve setores ali que sofreram muito. Então, esses últimos 2 anos foram duros, mas, ao mesmo tempo, favoráveis, porque a inflação ainda sob controle, juro baixo, fizeram com que a indústria se desenvolvesse bastante. Daqui para frente, a gente não tem um cenário muito diferente em termos de inflação e juro, apesar do juro ter dado algum spike no futuro, a gente não entende que o Brasil vai se jogar do precipício e que a inflação vai ter uma, né, que a gente volta lá para a década de 80, 90, que seja, e tem um cenário muito drástico. Então, daqui para frente, a indústria vai começar a se consolidar, as negociações vão ser cada vez melhores, do ponto de vista de negociação de preço, e aí os fundos imobiliários vão se recuperar à medida que a gente tiver um ambiente mais estável, né? Então, na medida que todo mundo tiver vacinado, a vida começar a voltar normal, a classe de shopping, por exemplo, vai começar a andar. E ela pesa bastante dentro de fixo, e fixo se recupera. Eu acho que muito pior do que a situação que a gente fechou agora, o mês talvez, ali na virada de fevereiro, março, né? Eu acho que é onde deu o auge da terceira onda. Eu acho que é difícil a gente chegar, né? Então, eu tendo a achar que os próximos anos vão ser mais benéficos. Depois eu vou explicar um pouco mais no micro cada setor e do porquê que eu acredito nisso, mas acho que vai ser um pouco mais benéfico do que o que a gente viu, né? Obviamente, tem eleição no meio do caminho, né? Mas eu acho que uma vez alguém explicou para um gringo, né? Olha, o Brasil é assim, ele chega lá na beira do precipício, olha e volta. A gente não pula. Mas, então, se a gente não pular, os próximos anos vão ser bem favoráveis para essa indústria. Em relação às emissões, como é uma indústria em desenvolvimento, é natural que os gestores queiram ganhar tamanho, receber bastante recurso para poder se consolidar nesse mercado. Emissões abaixo do valor patrimonial, realmente a gente não concorda, acho que é um negócio que é bem ruim, mas, por outro lado, tem situações com fundo de tijolo, principalmente, em que o patrimonial ele é avaliado uma vez por ano. Então, talvez você está olhando ali pensa que a indústria do shopping começou a voltar agora, tá? Ela começou a performar, voltou. Shopping Catarina, por exemplo, que é do XP Malls. Está aberto, minha mulher foi lá fim de semana retrasado, não tinha lugar para parar. Pô, bacana, voltou, o fundo vai começar a distribuir rendimento de novo, começa a andar, mas ainda está no momento que você acha negócios a preços muito baratos. Digamos que o gestor conseguiu fazer um mega de uma negociação com grande empresa de shopping listada em bolsa, num preço muito bacana, porque a gente ainda está no meio da pandemia, mas não vai dar para fazer esse tipo de negociação daqui 2, 3 anos. Essa negociação custa R$1 bi, mas é um negócio da China. Como é que ele faz para conseguir esse dinheiro? É difícil, né? E aí a avaliação patrimonial está marcada numa etapa errada, né? A última avaliação que foi feita lá atrás, o juro era outro, a gente não tinha tido a terceira onda ainda. Então, às vezes o patrimonial é uma referência boa, mas ela não é a verdade sobre aquilo. Mas é ruim. Emissão abaixo do patrimonial é um negócio que não é legal. Tem que ficar de olho, tá? Mas acho que é um pouco da consequência da indústria estar se desenvolvendo agora, oportunidades de mercado que empurram o gestor para tentar levantar dinheiro para não perder aquilo.
que talvez não se replique nos próximos 10, 15 anos, e aí a gente tem que ficar aqui tentando moderar um pouco esse jogo, né? Mas a preocupação é totalmente válida. Boa. Giancarlo, você falou assim, uma ótima explicação agora dessa pergunta. E, assim, quando a gente tocou nos pontos dos estresses que a gente tem no mercado. Mas um ponto para a gente ver, além do estresse, é como a gente se desenvolve pós o estresse, né? E olhando, assim, nesse processo que a gente está já imaginando um cenário pós-pandêmico, a gente já começa a acompanhar um processo de normalização da Selic, dela caminhando para um patamar mais acima. Vamos imaginar ela aqui, a projeção da XP de 5,5 para o final de 2021. Como você vê que isso pode afetar o movimento dos investidores nesses ativos? A gente tem uma discussão grande assim, da relação da Selic com a presença dos investidores na Bolsa, e como você vê isso? É um aumento, enfim, que não volta para os 12, mas como é que esses 5,5 a gente espera que pode afetar aí a presença dos investidores? Maravilha. O juro comportado, 5,5, 6, 6,5, ele nunca foi um impeditivo para o desenvolvimento dos fundos alternativos, tá? O impeditivo, de fato, que estanca qualquer tipo de evolução é aquele juro insalubre, como 12%, 13%, 15%, que é onde quebra o país, é onde você não consegue nenhum tipo de retorno investindo no setor produtivo que pague mais do que a mamata da renda fixa. Isso aí é o que vai acabar com todo mundo, acaba com equity, acaba com fundo imobiliário, com qualquer coisa. Esse juro de 5,5, 6 que está projetado já na conta aí da Focus, ou já está embutido no preço do DI, inclusive, ele é natural, né? A gente, na verdade, tem que lembrar que a gente não estaria em 2% não fosse a pandemia, o juro não teria ido para lá. O fundo imobiliário trabalhava super bem com o juro de 6,5. Em 2019, por exemplo, a gente tinha 6 ali, se eu não me engano, onde o fundo imobiliário batia recorde. Por quê? Porque a economia estava indo super bem, obrigado. O problema é você ter juro de 5,5 e a economia não tiver melhorado, mas parece que ela vai melhorar. Então, esse é o primeiro ponto. Com esse juro aí, a gente não vai ter grandes impactos no conceito do desenvolvimento da indústria. Tem um ajuste ou outro? Claro, porque tem muito fundo que era previsível demais em retorno, que na necessidade do investidor buscar alguma coisa para fugir dos 2%, ele acabou ficando overpriced, né? Então, ele ficou caro. Você via lá, setor de logística, que o pessoal já estava aceitando yields muito amassados. Por quê? Porque, poxa, eu estou no meio da pandemia, ele passa super bem, é logístico, né? Todo mundo está precisando de galpão agora para poder fazer delivery, e eu tenho um rendimento seguro ali, pinga-pinga, todo mês, muito acima do que eu consigo na renda fixa. Então, acabou levando esses fundos aí a um preço um pouco esticado, e aí, na hora que essa renda fixa vem voltando, o pessoal fala, ufa, agora eu não preciso mais entrar em ativo de volatilidade na Bolsa e eu consigo agora, talvez, uma renda fixa com CDI mais 1,5, CDI mais 2, que já dá o que eu preciso para conseguir viver. Então, tem algum ajuste de preço nesses fundos que estavam um pouquinho esticados, mas no conceito geral, o que importa mesmo é o juro longo mesmo, de equilíbrio, né? Não a Selic curta. A gente falar que, olha, toma-se e dá-se dinheiro no Brasil há 10 anos, uma taxa razoável. Se isso perder a ancoragem, eu acho que ela perde a ancoragem muito mais pela ponta da expectativa de equilíbrio fiscal do que de qualquer outra coisa, aí sim, aí o negócio, aí o caldo entorna, mas não é o cenário, né? O que está projetado aí é tranquilo, esse 5,5, 6 que seja, está dentro do preço, a indústria já trabalhou com isso há muito tempo, agora tem que vir acompanhado da reação. Parece que está vindo, né? Parece que a gente vai ter de novo a vida engatando e o pessoal muito reprimido, querendo descontar tudo que ficou nesses últimos 2 anos, viajar, fazer tudo, poxa, comer, jantar fora, ir no barzinho, todo mundo quer botar para fora, extravasar. Eu brinco que existe uma chance dos anos pós-pandemia serem, em alguma medida, guardadas as devidas proporções, no que aconteceu no pós-guerra, né? Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, morreu tanta gente, todo mundo ficou numa situação tão deprimida, né? Que meio que o subconsciente da sociedade saiu soltando tudo, todo mundo fazendo filho, curtindo o crescimento econômico forte, né? Aquela coisa doida. Então, isso teria que acontecer. Se você só sobe o juro e continua numa draga de performance econômica, aí realmente aí vai ter impacto para todo mundo. Mas se vier acompanhado da recuperação, está tudo em casa. Perfeito. Ô, Giancarlo, vamos falar aqui um pouquinho do principal benchmark do segmento, que é o IFIX. Qual é
em média, né, a correlação do IFIX com os demais indexadores que os investidores costumam usar, Selic, seu primo CDI, o Ibovespa e o IMAB. Como a incorporação de produtos adequados no segmento imobiliário contribui para a eficiência na diversificação de uma carteira de investimentos? E, por fim, qual a importância de termos alocações em ativos vinculados à economia real? Aí eu vou para o segmento alternativo que você representa, não somente fundos imobiliários, por Maravilha. Em termos de correlação, olha, a volatilidade do IFIX, ele é cerca de 50% da volatilidade do IBOV, mas o retorno dele tende a ser mais ou menos 80%. Então, em termos de risco e retorno, né, que é o Sharpe, que a gente chama, ele melhora muito uma carteira de renda variável, por exemplo. Se você tem uma carteira de renda variável, você coloca lá dentro uma carteira de fundo imobiliário, o seu risco-retorno melhora bastante em termos, né, em termos relativos ali dentro. Com relação ao CDI ou a Selic, eu prefiro olhar isso em relação ao juro longo, porque o curto vai ter muito ruído. Em relação ao juro longo, é uma correlação totalmente negativa, né? Então, eu não sei te dar a ordem de grandeza se é 1 para 1, mas o fato é que é juro para cima, fundo imobiliário para baixo, né? Juro para baixo, fundo imobiliário para cima, mas no juro longo, tá? E o juro real de longo prazo. O fundo imobiliário guarda, em termos de rendimento, um spread de aproximadamente 200 bips, 200 basis points em relação ao juro real de longo prazo. Eu estou falando da NTNB, talvez, 2030, 35, né? Lembrando que o fundo imobiliário ele é um ativo de longo prazo, então a duration desse negócio é longa também. Então, é isso, é olhar lá, pô, se está 3,5, o fundo imobiliário geralmente paga, em termos de yield, aquilo mais 200 bips, esse é o spread médio. Às vezes aperta, às vezes alarga um pouco, mas esse é mais ou menos o spread médio. Então, se esse patamar sobe, né, e não necessariamente sobe a distribuição de rendimentos pela ponta da economia real, o que acontece é que o preço da cota cai, para continuar mantendo essa diferença. Então, é mais ou menos assim que a gente entende a relação de risco e retorno, o comportamento versus os seus benchmarks. Colocar ativos reais para dentro de uma carteira é muito importante, seja em 5%, 10%, 15% no máximo, mas é muito importante porque você guarda alguma relação com um ativo que tem um valor intrínseco de fato, né? Por exemplo, num cenário muito conturbado, geralmente, ou de afrouxamento monetário muito forte, o ouro tende a se valorizar, né? Entende-se que o ouro tem o seu valor intrínseco pelas propriedades daquele metal, seja a propriedade moeda que ele tem, seja das propriedades de condução e tudo. O ouro é bem específico. Os ativos reais, eles, em boa medida, guardam isso também. Então, como eu comentei, o prédio ele não deixa de ter o seu custo, o seu valor real intrínseco, apesar de você poder estar numa situação de totalmente desancoragem do poder de compra da moeda. Então, ele cumpre um papel de salvaguarda do patrimônio do investidor muito importante. E o brasileiro, na verdade, ele é muito acostumado com isso. Se a gente for ver, o que a gente tem de patrimônio em imóvel, de fato, é grande, né? Só que é menos eficiente você ter o imóvel de fato, porque aí na pessoa física você vai estar pagando o imposto de pessoa física, vai ter todas as dores de cabeça, de administração e concentração desse negócio, porque a não ser que tenha uma fortuna muito grande, é difícil ter 10, 15, 20 imóveis na pessoa física, a não ser que tenha uma holding, e aí fica ineficiente. Mas o brasileiro tem, né? A gente tem apartamento para alugar, flat, terreno, sítio, a casa. Então, tem muita coisa empatada do patrimônio em ativos reais. Ele não é que estava errado, né? Que a gente vê num histórico justamente de hiperinflação e um monte de dúvida, que esses ativos guardaram o seu valor ao longo do tempo e preservaram o patrimônio das pessoas aqui. Então, essa propriedade ela continua válida. E ela é válida dentro do fundo também, tá? Ela não muda o fato de você ter um ativo imobiliário dentro de um fundo imobiliário, não perde a propriedade de preservação do patrimônio a longo prazo. Então, é importante ter essa fatiazinha, não que a gente ache que as coisas vão tudo degringolar, mas é importante ter essa fatia porque você equilibra um pouco esse risco-retorno. O fundo imobiliário não pode se alavancar, as empresas podem, então você tem uma série de diferenças aqui, então a empresa pode quebrar, o fundo imobiliário não quebra,
enfim, corrige por inflação, o outro não necessariamente. Então, você tem várias características aqui desses ativos reais que são importantes para colocar dentro da carteira, pelo menos algum percentual. Como eu falei, o brasileiro é super acostumado com isso, mas a gente não percebe. Muito bom. Perfeito. Vamos começar a falar um pouco de setor, né? Que com certeza os clientes querem ouvir a opinião e o que você acha dos diversos setores aqui dos fundos imobiliários. Vamos começar com lajes corporativas, que acho que é o mais antigo, né, nos fundos imobiliários aqui brasileiros, só que agora vivendo esse mundo do novo normal, onde muitas empresas estão revendo a necessidade de escritórios grandes, etc. Como é que está o setor de lajes corporativas? O setor de laje corporativa, ele tinha entrado em sobreoferta nos anos de 2012 até mais ou menos 2015, que acabou pegando boa parte da maior crise que o Brasil já passou, antes da pandemia, né? Mas em termos de queda do PIB foi mais ou menos parecido. E aí o que aconteceu? Esse excesso de oferta que entrou junto com a crise fez com que a vacância tivesse subido muito, o preço dos aluguéis tivesse caído muito, mas como terceira consequência, o incorporador parou de colocar projeto na rua. Então, o que sucedeu a partir de 15, 16, 17 foi uma escassez, ou seja, quase que uma parada, né, por completo, da produção desses imóveis. E aí, uma vez que eles pararam de ser produzidos, gradativamente a economia foi se ajeitando, recuperando, a gente passou a ocupar os espaços que tinham sido vagos. Dito tudo isso, um pouquinho antes da pandemia estourar, o setor de laje corporativa ia entrar numa combinação de fatores que provavelmente levaria esse negócio a uma explosão de preço. Porque como já tinha passado quase 5 anos sem produção e o empresariado ficou meio que a ver navios ali em termos de projeto, outorgas, terreno, ficou um negócio meio turvo, ninguém mais foi para esse lado, a gente talvez tivesse tido aí 21, 22 e 23 com quase nenhuma entrega, e não fosse a pandemia, a economia já estava indo embora e já não tinha mais espaço. Eu saí de uma... Olha a discrepância da discussão. Quando eu trabalhava na última instituição que eu trabalhei, que foi no Bradesco, por sinal, as torres que a XP ocupou, elas tinham acabado de ser inauguradas, 100% vazias, e tinham sido oferecidas lá para o banco por R$ 85,00 o metro quadrado, com 2 anos de carência para começar a pagar, para ter tudo, para botar inclusive a placa lá em cima. Bradesco, ponto, esse prédio aqui é meu. E eles não quiseram, o banco não quis. E era, assim, quase de graça. Em 2017 para 2018, quando a XP migra, desculpa, 18 não, a gente migrou para lá, eu acho que 19 já, 18 para 19, 18. Isso já foi negociado, a torre já tinha sido ocupada, e isso foi negociado a R$ 110, R$ 115,00 o metro quadrado, e sem carência. Em 2021, que a gente já precisava de mais espaço, quando a gente consultava os grandes corretores ali desse nicho, não tinha mais espaço. Se a gente quisesse ficar no mesmo prédio, um em cima do outro, já não dava. Ia ter que abrir mão, ia ter que ficar 5 andares, pula 4, fica mais 3, pula, ou então pega o prédio do lado, já ia ter que começar a se espalhar. Então, a gente estava numa pegada muito forte de acabar com todo o espaço vago que tinha de laje corporativa, o preço ia explodir e esse negócio ia dar um retorno de PCA mais 15, 20, né, nos próximos anos, porque não tinha oferta. Então, esse era o contexto. E aí vem a pandemia, obviamente, força uma readaptação, as empresas começaram a ser mais flexíveis, se não adotando o home office de forma integral, mas usando muito isso, e aí isso descomprimiu a necessidade de procura por esses espaços. Qual que vai ser a consequência final? A gente vai ter um rebote, né, uma inversão aqui da tendência por completo? Não, porque a única coisa que não mudou nessa história foi que a gente não teve oferta nenhuma. E como a pandemia bateu, não vai ter de novo. Então, é capaz de a gente ficar 10, 15 anos sem ter oferta nessa indústria, e eu duvido muito que em 10, 15 anos, com home office, sem home office, que seja, a gente não vai ocupar. Assim como a gente ocupou de 2015 para 2019, e parecia impossível, mas ocupou, a coisa andou, eu acho que vai acontecer daqui para frente. A única coisa é que as empresas perceberam que dá para ser mais flexível, e a gente não precisa mais sair distribuindo, medindo espaço, né, a tapa, e pagando muito caro. Então, o que em termos práticos, vai acontecer na indústria de lajes, na minha opinião, a explosão de preço do metro quadrado, ela
estabiliza. Ela não tem, né? Vai ter uma derrocada? Também acho que não vai ter. Tá? Por quê? Porque não tem oferta. Esse é o ponto. Então, a gente só contornou uma bomba relógio que estava armada. A pandemia foi lá e desarmou a bomba. E talvez ela fique desarmada aqui pelos próximos 5, 10 anos. Tá? Boa. Giancarlo, olhando para a carteira recomendada da XP, a gente ainda tem um peso muito grande nos FIIs de recebíveis, né? E, por outro lado, se a gente for olhar, a gente ainda não tem recomendação na carteira para exposição aos FIIs de shopping, por exemplo. Qual o timing que vocês veem aí de espera para voltar a se posicionar nesses tipos de fundo dentro da carteira da XP? Então, ponto importante aqui de alerta, eu não tenho nenhuma ingerência em cima da carteira e vou continuar não tendo, tá? Vou tentar interpretar um pouco a cabeça da galera lá. Foi acertado a decisão deles, e errada a minha, inclusive, se você ouviu alguma live minha do ano passado, eu achava que 2021 a gente não teria tido essa terceira onda que teve, né? Não estava na minha conta, acho que não estava de muita gente. Eu achava que os shoppings iam sair cantando pneu, 2021 ia estar rodando super bem. O research foi muito mais conservador, como esse setor é o setor mais exposto a qualquer variação aqui de contágio e restrição de circulação de pessoas, eles optaram por não tomar esse tipo de risco, sabiamente, acertaram. Então, o setor apanhou muito, continua apanhando depois da segunda onda, e, eventualmente, eu acho que podem revisar isso. Eu não sei quando eles vão fazer essa revisão, vou falar aqui da minha expectativa de novo. Acho que dessa vez não deve errar de novo, então a gente está vendo a vacinação andando bem. Imagino que a gente não tem uma quarta onda como teve, olhando para fora, né, Estados Unidos e Europa, as coisas estão começando a se normalizar. Os Estados Unidos já suspendeu o uso de máscara ao ar livre, está suspendendo máscara em ambientes fechados para quem já se vacinou. A vacinação está se mostrando muito eficiente, então eu imagino que em breve os shoppings, apesar de muitos estarem machucados, vão começar a apresentar um retorno bem melhor do que eles apresentaram até poucos meses atrás. Eu digo em breve é testar, né? Tem que sentir a temperatura da água. Parece, né, que nos próximos 2, 3 meses a gente vai estar numa condição boa para começar a interagir mais socialmente. Então, eu não sei, a gente está falando de um horizonte de 3 meses aí. Eu não sei se vai ser no mês que vem, se vai ser 2, se vai ser 3, mas eu acho que esse negócio começa a embalar, tá? O recebível, ele foi muito bem, é difícil a gente diminuir também tanto recomendação de recebível. Ele foi bem no cenário ruim e ele foi bem no cenário bom, né? A gente teve uma defesa enorme em relação à inflação, a GPE, IPCA, até pergunta aqui como é que vai influenciar esses fundos de papel daqui para frente. Apesar de você não ter a mesma projeção para frente da estilingada que a gente viu nos índices de inflação, principalmente o GPM, que pega muito o dólar, a verdade é que eles defendem muito bem, né? Então, eu acho que o que pode acontecer é a indústria de recebível como um todo continuar muito forte, eu acho que ela vai se manter muito forte, e aí talvez uma reponderação entre fundos mais ou menos atrelados a determinados indexadores. O do GPM andou muito, o do CDI ficou largado, né? O pessoal esqueceu dos fundos CDI quase, o VGIRO, o KNCR, o XPCI, todos os high grade, né, que são aqueles de menos risco, que tendem a ter alguma indexação em CDI, porque fazem negociações com empresas mais consolidadas, eles ficaram muito para trás. Talvez esse cara, talvez não, ele deve começar a se recuperar bem, porque o rendimento vai começar a subir, né? Tem fundo, por exemplo, acho que o VG, se não me engano, é IPCA mais 4,5 a carteira, 4,5, IPCA não, CDI mais 4,5. Fora que o CDI tiver 5,5 mais 4,5 é 9, né? 10, pô, bacana, né? Então, é um negócio que faz bastante sentido. Acho que vai ter essa reponderação, tá? Fundo de inflação, mas não muito grande, porque também você não vai ter no curtíssimo prazo, a inflação ainda está pegando um pouquinho. Tem que ver se o câmbio vai inverter a tendência, mas, olha, recebível tá difícil de diminuir o pé, essa é a verdade. Bom, Giancarlo, na ponta oposta, um dos setores mais aquecidos e que menos sofreu foi o setor de ativos logísticos. Mesmo com a forte queda do PIB, num país continental, a distribuição de produtos é um ponto-chave de sucesso, né? Como vocês veem o potencial de expansão desta classe e como é que funciona o filtro e a escolha dos melhores ativos ou dos melhores fundos? Por favor. Essa classe ela vai continuar muito forte aqui no Brasil. O Brasil tem uma carência de ativos logísticos de qualidade.
Eu acho que não tem muito mais do que 10 anos que o Brasil passou a ter galpões de padrão internacional, né, com pé direito adequado, de 12 metros, piso resistente para caramba, 6 toneladas, nivelado a laser, sem viga no meio, ou com espaçamento grande, cross-dock, enfim, tem um monte de coisa, de detalhe no galpão que o Brasil não era acostumado a desenvolver, eram poucos. E aí eu acho que a pandemia só acelerou a necessidade de ter ativos assim. O problema é que, no curto prazo, o que aconteceu foi que o preço dele subiu muito. E a gente não consegue projetar para frente uma escalada de preço do jeito que teve, né? Caso contrário, daqui a pouco o galpão vai começar... Olha, quando eu comecei a fazer conta de galpão, quando era gestor, galpão de R$ 2.400 o metro quadrado era ok, assim, estava pagando ok, não estava pagando nem barato nem caro. Hoje em dia, se você achar 3.200, 3.400, já tá aparecendo pechincha. Então, subiu muito, eu não consigo projetar isso continuar subindo muito para frente. Mas a verdade é que a gente precisa desses espaços, então a resiliência em termos de ocupação vai ser muito grande, e o que eu imagino que vai começar a acontecer é o desenvolvimento de novos ativos nessa linha. Então, acho que os fundos de desenvolvimento logístico vão começar a protagonizar o jogo aqui. Tá? Eu acho que os fundos de renda vão super bem, a gente não vai ter grandes sobressaltos, mas eu olharia com carinho fundos de desenvolvimento logístico. A gente teve, obviamente é mais complicado, né? Você não tem a negociação em bolsa, mas a gente tem que começar a pensar, educar nesse sentido. A gente teve o fundo de desenvolvimento logístico Exeter, há um tempo atrás, fundo ser tipado, tem que ser se não me engano, foi uma 476, para profissional, mas a gente vai tentar criar produtos para investidor geral nesse sentido, porque o retorno é muito bom e você foge dessa briga que leva o preço muito alto. O fundo deve dar IPCA, mas deu tão certo que eu acho que vai devolver o dinheiro inteiro em um ano com IPCA mais 25 de retorno. Então, a gente fez um teste e eu acho que vai conseguir fazer novos produtos nessa linha para democratizar. Só que, obviamente, é uma pegada diferente, tem que ter o horizonte de investimento certo, tem que entender a dinâmica, você está incorrendo em risco de obra, uma série de coisas aqui. Mas eu acho que tem que ficar no radar aqui de todo mundo, tá? Vou plantar a sementinha. Então, assim, como um todo, a indústria vai ser resiliente, mas os preços já estão bem esticados. Eu acho que a gente vai começar a ter muito mais desenvolvimento e aí um retorno muito mais atrativo no desenvolvimento do que necessariamente no fundo que está pronto na renda, tá? Então, esse é um pouco do panorama aqui. Perfeito. E como é que a XP avalia o segmento de fundos imobiliários? O fundo de fundo ele é uma ótima saída, eu uso, inclusive, porque você delega, né, a gestão da sua carteira para alguém que faz isso o tempo inteiro, cobra-se uma taxa, mas pelo menos ele está lá na tela tomando a decisão melhor possível para você. É difícil, o ponto todo do fundo imobiliário é que, como ele é um ativo de renda variável, é difícil você ter tempo, né, para estar por dentro de todas as emissões, saber qual é a data X, comprar antes, vender o seu direito, comprar o direito, burlar o rateio. Caramba, tá duro isso aqui. Então, assim, né, tem que se amparar, ou se amparar aí no Felipe, ou você, eventualmente, tem que ter uma carteira, ou segue uma carteira recomendada, ou delega isso no fundo de fundos. Eu acho o fundo de fundos uma excelente alternativa também. Então, eles devem performar em linha com o mercado, um pouco melhor, né? O gestor consegue achar algumas alternativas em brechas ali para conseguir alguns movimentos táticos. Então, eu acho que é uma bela pedida. A única coisa é que eu vejo muitos fundos de fundos com desconto em relação ao patrimonial. Eu, sinceramente, acho bem errado isso. Não sei por que ultimamente a gente está vendo esse tipo de movimento, mas eles são uma ótima alternativa para ter um rendimento mais constante e uma gestão mais atenta para o dia a dia do que tentar a gente mesmo fazer a própria carteira e lidar com isso todo dia. Boa. Giancarlo, considerando os yields de dividendos estimados, quais as condições podem impactar nesse fluxo? E uma outra coisa também, para terminar essa pergunta, como está a discussão sobre a possível taxação desses dividendos? Boa. O que mais impacta o dividendo vai ser vacância e preço, né? Ocupação e preço. Então, é isso que faz você chegar na conta. Ocupação, para mim, pior do que está não fica, né? Então, eu acho que daqui para frente melhora. Preço pode levar um tempo até a gente ver uma estilingada maior, porque eu acho que o reequilíbrio da oferta e demanda, pela ponta da demanda, ela empurrou esse problema do preço subir para frente.
tá? Então, mas eu acho que para baixo é difícil a gente ver em termos nominais o dividendo sendo pago. O dividend yield, né, que é a divisão desse dinheiro pelo quanto está o preço da cota, aí pode ser que fique no mesmo lugar, ou varia um pouco a depender da taxa de juros de longo prazo, porque é uma conta relativa, tá? Mas em termos de centavos por cota mensais distribuídos, eu acho que na média a gente vai ter um aumento relevante daqui para frente com as normalizações da condição de vida aqui da sociedade. Então, a ocupação aumenta, né, a receita aumenta, e tudo isso vai fazer com que a distribuição de dividendos fique maior. Se o preço da cota sobe bastante em função disso ou não, depende muito das variáveis macroeconômicas. Se tiver tudo ou mais constante, a gente deveria ver um pick-upzinho. E aí, em relação à tributação, desculpa, já estava esquecendo, o ponto é o seguinte, eu faço parte também do grupo lá da Ambime, e a gente lida com isso com bastante frequência. Todas as iniciativas de tributar dividendo de fundo imobiliário, elas foram rapidamente dissuadidas porque você tem um custo político muito grande, você está indo na tributação do pequeno poupador, a lei foi criada para isso, né, para diversificar e democratizar e dar um incentivo à pessoa física, e você vai em cima desse 1 milhão de CPFs, vai fazer barulho para caramba. Em contrapartida, você não ganha um dinheiro que justifique, né? Pouca grana que o governo consegue absorver. Então, geralmente, quando aparece o fundo imobiliário na lista, é porque alguém fez o famoso Ctrl+C, Ctrl+V de todos os ativos isentos, e o fundo imobiliário apareceu lá no meio. Mas, no fundo, onde o bicho pega mesmo é no CRA, na LCI, na LCA, então coisas que eram do banco, e era forma de um banco captar mais barato, que aí o governo não está muito afim de ficar ajudando o banco. Mas o custo político do fundo imobiliário é grande, então todas as vezes que isso aconteceu, caiu por terra. O relator acabou tirando. O ponto é, se a gente tiver uma reforma tributária ampla e eficiente no Brasil, aí não dá para achar que a gente vai ser uma ilha. Imagina que, realmente saiu do papel lá o plano de reforma tributária, resolveu o Brasil, ficou fácil, né? Não tem mais um monte de imposto em cima do outro, não sei o que ninguém entende nada. Olha, simplificou o Brasil. É óbvio que a gente vai estar no meio, né? Aí não tem o que fazer. Mas acho que vai ser tão bom para o Brasil que talvez o cenário fique tão mais favorável que o impacto da tributação, ou seja, acaba passando despercebido. Isso é uma comparação interessante. O fundo logístico, ele teve impacto no dividendo da pandemia, mais ou menos uns 15% menos, porque nem toda empresa é de e-commerce, teve empresa que passou apertado, pediu carência, então ele teve um impactozinho. Ninguém viu, porque o negócio estava tão na moda, tão demandado, ninguém percebeu. Então, assim, se tiver uma reforma tributária ampla, o fundo imobiliário vai estar no meio? Vai, assim como N outras coisas, né? Mas com muitos benefícios aqui para a economia, aí pode ser que passe despercebido, tá? Se acontecer, seria alguma coisa como 15%. O que a gente tem visto, na verdade, na mídia hoje em dia, não é isso, tá? Até porque acho que o governo já não está com tanta força assim para passar uma reforma tão ampla, então não sei se sai do papel, não sei se o próximo governo vai fazer idem. O que a gente viu é a Receita Federal tentando, isso deve acontecer, tentando arrecadar e autuar fundos imobiliários patrimoniais. O que é? É aquele fundo imobiliário que pegou a 8668, que é a lei de fundo imobiliário, e fez, precisa ter 50 cotistas, pegou a família do patriarca lá, arrumou filho, neto, gato, periquito, papagaio, deu 50. E sogra, genro, todo mundo entrou lá e deu 50. Para poder ter isenção. Tem que listar na bolsa? Lista na bolsa, só que ele não negocia. Né? Tá lá, listado na bolsa, mas ninguém nunca negociou. Você já tentou comprar uma ação do Shopping Eldorado? Ela existe, mas ninguém nunca nem viu. E aí você cumpre esses requisitos, né? Ninguém tem mais de 25%, todo mundo ali está abaixo de 10%, mas a verdade é que não é bem um fundo imobiliário que todo mundo tem acesso. É só uma forma de você pagar menos imposto. Esses aí, a Receita Federal tá vindo babando, falou que vai atuar, e a gente, como Ambime, obviamente, tentando defender o produto, conversou a respeito e falou, olha, está na lei, né? Mas isso é abuso da forma. Tá, mas está na lei. A lei falou, se fizer isso, não paga imposto. O cara fez exatamente isso. Bom, mas a gente vai autuar e vai multar todo mundo. Mas não é o fundo imobiliário que a gente está acostumado aqui, tá? Ninguém está arriscaria dizer que ninguém aqui está posicionado nesse tipo de fundo imobiliário, a não ser que a holding da família tenha feito alguma coisa nesse sentido. Se fez, vamos sentar aí, acho que tem que sentar na mesa, discutir mesmo, que aí realmente a chance de tomar uma atuação da Receita está bem grande, tá? O pessoal está vindo mordendo em cima disso aqui. Giancarlo, como a gente falou lá atrás, o tempo ia passar muito rápido, né? E a gente não ia sentir, já tem 1 hora que a gente está aqui, o Henrique já está me apontando aqui como a dona do relógio. A gente costuma encerrar nossas lives aqui pedindo ao convidado para deixar um recado, uma mensagem, alguma coisa que você queira deixar gravado na mente dos nossos clientes.
Maravilha. Pessoal, o recado é que a indústria de investimentos alternativos e fundo imobiliário, dentre elas, vai se desenvolver muito nos próximos anos aqui no Brasil, tá? Então, a gente não pode negligenciar isso e deixar de ter essa participação na carteira. Tem uma série de benefícios no fundo imobiliário específico, como a liquidez, a diversificação, a isenção do imposto de renda em cima da distribuição de dividendos, a gestão ativa, que tornam esse investimento muito mais eficiente do que fazer isso através do imóvel direto, na pessoa física, como a gente tradicionalmente fazia, tá? Então, esse é o recado. Cenário prospectivo. O Brasil passa muita turbulência, mas a gente já passou nos últimos 3 anos e deu super certo. Então, ele é favorável do ponto de vista macro e do ponto de vista micro. Não deixe de colocar esse tipo de ativo na sua carteira, porque vai trazer uma diversificação, uma relação de risco-retorno muito melhor do que quando não se tem. Muito obrigada, Giancarlo. Super obrigada pela sua participação, foi ótimo. Com certeza a gente vai te chamar outras vezes, como o Henrique falou, é um tema que vai começar a aparecer muito. Fortuna vai te convidar outras vezes. Vou passar a palavra aqui para o Fortuna para ele se despedir, depois o Henrique, e aí a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Bom, pessoal, obrigado pela participação aí, Giancarlo. Obrigado pelo convite, André e Henrique, foi muito bom participar com vocês. E queria, assim, me colocar à disposição, colocar a mesa da OL à disposição. A gente tem aqui a nossa equipe de renda variável, a gente tem um contato muito bom com a nossa equipe da XP. A gente tem muito conteúdo, a gente já tem muito conteúdo vindo do time de research da XP. Então, a gente tem a nossa carteira recomendada, que ela é muito bem, ela tem as atualizações, todas mostrando racional, por que disposição em cada setor, quais são os melhores ativos, enfim. Vamos conversar com o seu assessor, com a mesa, que a gente tem muita oportunidade aqui, nesse cenário que a gente tanto conversou, nessa boa perspectiva futura. Então é isso, muito obrigado a todos. Mestre Henrique, está com você. Vamos lá. Eu quero primeiro agradecer aqui meus pares, Andréia, Felipe Fortuna. Vão te chamar muitas vezes, com certeza. Os investidores estão aqui até quase 7h10 da noite, especialmente o Giancarlo. Eu concordo com tudo que você disse, foram muito lúcidos seus comentários. Eu acho que é isso que a gente precisa, compartilhar conhecimento, compartilhar racionalidade, dizer sempre para os investidores que investimento é uma jornada de longo prazo, pedras no caminho sempre vão acontecer. Esses momentos de turbulência podem ser interpretados com pânico ou com oportunidades. Eu prefiro interpretar como oportunidades. E cada vez mais os ativos alternativos devem compor partes dos portfólios dos investidores. Então, a gente aqui tem toda uma equipe com muito estudo, com muita disciplina, para orientar os investidores a fazer uma composição eficiente dos seus portfólios, diversificando estratégias, produtos, geografias, moedas. Imaginem vocês, no que vocês escutaram hoje, com as sábias palavras do Giancarlo, tendo um pedaço da carteira em imóveis na Faria Lima, em galpões do nível de qualidade que foram aqui apresentados, no mercado internacional norte-americano. Acho que faz sentido. Quem quiser se aprofundar nisso, eu convido a uma conversa com seu assessor, com o time nosso de renda variável, Fortuna, Guilherme e demais profissionais, comigo pessoalmente, com a Luíse, com a nossa equipe, para apoiar. Então é isso. Uma boa noite a todos, muita saúde e até semana que vem e até sempre. Um beijo. Boa noite. Maravilha. Mais uma vez, obrigada Tchau. e até semana que vem. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau.